Olha, hoje eu postei um texto no meu Instagram, inclusive eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, sobre quando o padre, né, um padre específico, é, veio até mim e pediu para que eu atendesse. Antes, deixa eu só fechar a porta aqui, porque eu acho que está saindo um barulho, porque os meus filhos, entre os quartos do meu filho, tem uma pequena sala e a gente deixa um som de ruído branco, que é um som de chuva, que às vezes parece um pastel na frigideira também. E deve estar vazando aqui, então já fechei a porta. Então tinha mais de um ano de formado, eu acho que eu tinha um ano e pouquinho, um pouco menos, não sei precisar exatamente a data, o quanto tempo eu tinha de formado, mas é, ele, eu conhecia ele de vista, não era ali um padre com tanta intimidade, obviamente, mas eu sabia quem era. Era a paróquia perto da minha casa e um belo dia eu estava assistindo missa durante a semana, era terça ou quarta-feira, agora eu não me lembro, e no finalzinho da missa, antes da bênção final, a senhorinha, né, aquelas senhorinhas que parecem ser donas da paróquia, ela falou no microfone: Rafael, quando acabar a missa, o padre quer falar com você. Na hora que ela falou aquilo, eu fiquei meio: caramba, o que eu fiz de errado? Porque antes de me formar, quando eu era ali um adolescente jovem, eu era muito envergonhado. Eu tinha boca e não falava. Então, por mais que ali eu já estava formado, eu tinha uma certa vergonha. Então, uma senhora falar ali no meio da igreja era uma coisa que eu não esperava. Mas eu fiquei ali sentado, eu não sabia o que o padre queria falar comigo. Pensei, será que eu fiz alguma coisa errada? Não sei. E aí eu esperei. O padre deu a bênção final na missa. E aí ele saiu depois de alguns minutos, sentou ao meu lado, falou: olha, Rafael, você é psicólogo, né? Eu falei: sou, padre. Como é que eu posso ajudar? Enfim. E ele falou: olha, eu queria que você me atendesse. Sério, quando ele falou isso, eu não esperava de jeito nenhum. Primeiro porque eu tinha talvez uma imagem ingênua também em relação aos sacerdotes, achando que eles não precisavam nunca de psicoterapia. Essa era uma imagem que eu tinha. E eu também tinha ali uma, uma inexperiência, né? Natural, não tinha nenhum ano direito de formado. Então eu não esperava que eu iria atender ou eu não esperava, melhor dizendo, que eu iria ser ali pedido por alguém que eu considerava tão grande, um sacerdote, né? Para atendê-lo. Não esperava isso de jeito nenhum. Então aquilo me impactou de uma forma que eu não sabia muito o que responder. Mas o que eu respondi na hora foi: padre, posso te responder até o final dessa semana? E ele falou: pode, Rafael, fica tranquilo. E aí, beleza. Eu 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 voltei para casa, era uma caminhada ali de quase 2 quilômetros, e minha cabeça estava fervendo, essa era a verdade. Minha cabeça estava assim: meu Deus, é um padre, ele quer que eu atenda, o que eu faço? Eu não acho que eu tenho condição para atender, e o que eu respondo? E agora, e agora, e agora, e agora? E, e eu não sabia qual era a resposta. Então eu cheguei em casa, ainda levei alguns dias, porque, como eu falei, esse dia foi mais ou menos terça ou quarta-feira, então tinha ali 3 ou 2 dias para tomar alguma decisão e comunicá-la ao sacerdote. E aí, eu, em casa, meditando, aí veio algo assim na minha cabeça, né? Que é aquela ideia de: olha, Rafael, você tem medos para atender que é da sua inexperiência. E era um fato, né? Então, no meu momento ali de reflexão pessoal, oração, vinha essas coisas. É óbvio, eu era de uma certa forma inexperiente. E não dá para você ganhar experiência com casos maiores se você não atende casos maiores. E parecia que eu estava num diálogo interno, num conflito interno, quase numa discussão, né, comigo mesmo.
E porque uma das coisas que eu pensava era por que esse sacerdote não procurou o bispo dele, pediu para o bispo deve conhecer centenas de psicólogos. No seminário tem vários psicólogos trabalhando lá, por que ele não foi pedir ao bispo? Ou, se ele não queria pedir ao bispo por algum motivo, por que ele não pediu para um amigo dele, seja sacerdote ou não, que poderia ajudá-lo de uma forma mais rápida até? Porque veio até mim. Esse foi um questionamento que eu tive lá na hora, né? Na hora, assim, trancado no meu quarto ali. E o que eu cheguei na conclusão foi que, diante de todas essas possibilidades que o sacerdote tinha de pedir ajuda para várias pessoas, ele pediu ajuda para mim. Sim, para mim. E, diante de tantas escolhas, o Rafael, eu, fui a escolha dele. Então aquilo dali mudou um pouco a minha perspectiva. É óbvio que eu tinha certa insegurança. É óbvio que eu ainda estava meio impactado. Mas o que eu tinha era alguém que me escolheu. E quando somos escolhidos por um paciente, é porque de alguma maneira aquele paciente olha pra gente e enxerga algo que muitas vezes a gente mesmo não consegue enxergar. Que é aquela pessoa que eu estou escolhendo, eu creio que aquela pessoa pode me ajudar. Que aquela pessoa vai poder me ajudar a sair do meu conflito, do meu sofrimento, me ajudar a ser melhor, etc. Então, aquele sacerdote estava vendo isso em mim. E diante desta percepção que eu tive lá atrás, aquilo foi o suficiente para eu chegar até o sacerdote, dias depois, e falar que sim, que eu o atenderia. Por mais inexperiente que eu fosse. Então, eu comecei um trabalho terapêutico com ele, que foi muito importante para mim. Um dos pontos importantes foi o fato de que um sacerdote é um ser humano. Que às vezes a minha percepção naquele momento, naquela época, para ser mais exato, poderia estar um pouco bagunçada, achando que eles não tinham problemas, que eles não tinham questões para resolver, etc, etc. Então fizemos um bom trabalho terapêutico, no qual eu pude, de fato, ajudar o padre e futuramente eu comecei a atender de forma voluntária dentro da paróquia dele. Então imagina o seguinte, né? Imagina se eu desisto disso. Imagina se eu não sou capaz. Como se eu estivesse fingindo uma humildade. Porque muitas vezes as pessoas falam dessa forma, né? Não, não posso porque o sacerdote é algo muito grandioso e tal, 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 tal. Né? E acha que isso é uma humildade. Na verdade, é mais uma covardia. Né? Deixa eu só ver. Eu tô com um pouco de sede. Será que tem água? Olha só, tem uma água aqui. Que coisa maravilhosa. Inclusive, isso é um dos prazeres, pequenos prazeres da vida, né? Você achar uma caneca na tua mesa e ainda ter água. Não a água de ontem, né? Não é uma água parada aqui pronta para dar dengue, não. Mas tem água ali geladinha. Que bom. Então, voltando aqui. Então, quantas pessoas acham que estão sendo humildes, mas estão sendo covardes? Mas, Rafael, você pode estar pensando agora, mas se você não tinha tanta experiência, não foi imprudente você ir atender aquele sacerdote? Não. Por quê? Porque se eu recebesse a queixa dele e percebesse que aquela queixa era algo impossível para eu conseguir fazer um trabalho, eu iria falar com ele. Eu iria chegar até ele e falava, olha padre, essa tua queixa eu não consigo te ajudar. É melhor eu te indicar para alguém. Mas para eu saber disso, eu preciso pelo menos ter uma sessão. E foi isso que eu fiz. Eu tive uma sessão porque ele escolheu a mim e naquela primeira sessão eu ia saber se eu estava apto para ajudá-lo. E na verdade a questão dele era sobre alguns relacionamentos interpessoais, enfim. Então não era uma coisa tão complexa, pelo menos para mim, naquela época. Então foi algo que de fato foi muito importante. E imagina, como eu estava falando,
se eu desisto. Porque eu finjo ali, porque eu acho que estou sendo humilde. Ah, não, o sacerdote é muito grande, eu sou apenas um psicólogo recém-formado, como é que eu posso ajudar, etc, etc, etc. Eu ia estar acumulando um primeiro fracasso. Porque eu estaria fazendo um ato covarde. Aquela pessoa me escolheu. Eu tenho que tentar ajudá-la de alguma maneira. E ponto final. Então, se eu tivesse desistido daquilo, aquilo me impactaria negativamente. E é muito importante a gente ter isso em mente. E falo isso pelo fato de que muitas pessoas acabam desistindo de chamados. Poxa, eu tenho um instituto. Tem alunos que olha, eu quero que você faça isso. Eu quero que você comece a fazer isso aqui. Eu quero te colocar nessa posição maior. E as pessoas, alguns deles, dão um passo para trás. Ah, mas eu não me sinto digno. Ok, você não vai se sentir digno mesmo. Tá tudo certo. Isso é até bom. Porque faz você levar mais a sério. Se dedicar com mais vontade. Então é óbvio que eu não me sentia digno de atender um sacerdote. Era óbvio. Mas ele me escolheu. Então, se ele me escolheu, por que eu vou dizer não? Eu vou tentar ajudar dentro das minhas possibilidades. E isso foi muito importante no meu caminhar profissional. Porque tinha outras dinâmicas que aconteceram parecidas com isso. E eu pude dizer sim. Porque eu estava sendo, de alguma maneira, escolhido por alguém. E isso não pode sair do meu horizonte nem do seu. Se você está sendo escolhido, você tem que dizer sim. E se preparar da melhor maneira possível. Porque senão, o que vai acontecer é esse elemento cheio de covardia que a gente vê tanto no mundo de hoje. Então, menos covardia, mais sim e principalmente mais disposição para aprender, evoluir e crescer depois do sim dado.